Oi, eu sou a Ethel. Eu sou o Marcos. E nós temos... E esse é o Luke. Oi, Luke. É o Luke, que ele não quer participar. Mas você miou, então você queria participar, mas não no colo, né? Tá bom. Eu sou a Ethel. Eu sou o Marcos. E nós temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo, a gente vai apresentar um ponto turístico bem específico e bem diferente que nós conhecemos ao redor da cidade de Edimburgo, na Escócia. No vídeo anterior, nós comentamos que saímos de Edimburgo e nós atravessamos o rio Forth para conhecermos algumas cidades do outro lado do rio. A primeira parada do dia, nós optamos por não colocar no vídeo anterior, porque eu queria a presença do Marcos para ele poder falar toda a parte técnica e de experiência. Nada mais justo do que ele falar sobre o passeio, certo? Certo. Onde nós fomos? Fomos para um autódromo. Autódromo que fica a mais ou menos 1 hora da cidade de Edimburgo, atravessando o rio Forth, no condado de Fife, para ter uma experiência de pilotagem. Inclusive, falando em pilotagem, o melhor jeito de chegar no autódromo é de carro. Por quê? Por mais que o autódromo fique relativamente perto de Edimburgo, ele está numa zona rural. Ele não é bem servido de transporte público. Então, ou vai de carro, ou vai de carro. São todas essas as opções. E aí, pegando um pouco de história que a gente quase não fala sobre isso, a história do autódromo, né, a ideia para a construção do autódromo veio, como ele está hoje ainda numa zona rural, antes dele ser construído, também era uma zona rural. O que era lá? Era uma fazenda de ovelhas. Quem corria pelo autódromo antes eram as ovelhas. Eram as ovelhinhas, fazer competição lá. Fazia competição de corrida na estrada. Então lá tinha uma fazenda de ovelha de propriedade de uma pessoa que chama Tom Kinnaird, se eu não estou pronunciando o nome errado, que é bem provável. E o Tom, ele era um apaixonado, a gente está falando lá dos anos 70, 1970. Tem que especificar o século quando a gente fala de Escócia. É verdade. Tem vários anos 70. Então agora a gente já está no século XX. Ele já era, desde sempre, um apaixonado por motociclismo e que ele tinha o hábito de viajar pelo país ali para participar de eventos e assistir corridas. Mas um dos sonhos dele era conseguir trazer esses eventos que ele gostava de assistir para mais perto da casa dele. E como que ele fez isso? Usando a própria fazenda para desenhar e projetar um autódromo, que é da onde vem o autódromo de Knockhill. E para fazer esse projeto, ele acaba usando estradas de serviço que já existiam na fazenda e um trecho de uma antiga linha férrea que já estava desativada. São essas as bases que ele usa para criar o traçado, que é muito semelhante ao traçado que ainda existe até hoje. As obras de construção do autódromo começaram no ano de 1972 e no outono de 1974 a pista já estava pronta e foi quando aconteceu o primeiro evento, que foi um encontro de motociclismo que reuniu, se eu não me engano, 145 pilotos e aproximadamente 6 mil espectadores. Isso já foi um sucesso logo de cara. Já para inaugurar, começar com o pé direito. Já nesse primeiro evento foi reconhecida uma característica muito específica e incomum dessa pista, desse traçado, que é o fato de ele poder ser usado tanto no sentido horário quanto no anti-horário, que é algo bem raro e que poucos autódromos no mundo têm. Os primeiros anos de vida do autódromo vieram com planos bastante ambiciosos, como o de trazer uma corrida de Fórmula 1 para a Escócia e com grandes desafios. Esses planos acabaram não se concretizando, conforme o planejado, o que deixou o autódromo com uma grande quantidade de dívidas e uma estrutura precarizada, o que acabou levando a uma troca na administração do autódromo por diversas vezes ali, principalmente na primeira década. E essa situação começa a mudar no começo ali dos anos 1980, com a chegada de um piloto de motos também, que já tinha inclusive pilotado por diversas vezes em Knockhill, que era também um empresário chamado Derek Butcher. O Derek, ele compra a fazenda e toda a estrutura do autódromo do Tom Kinnaird e passa a investir nas melhorias e modernizações que eram muito necessárias naquele momento para o autódromo. E esses investimentos que ele faz, eles deram frutos com o decorrer do tempo, culminando ali no ano de 1992, com o autódromo sendo homologado pela FIA para receber os eventos
Oficiais? Eventos oficiais de campeonato e tudo mais. E a partir daí, ele passa a receber tanto os campeonatos britânicos de turismo e de superbike, que são eventos que acontecem lá até os dias de hoje. Knock Hill, nos dias de hoje, ele é conhecido como o único autódromo escocês homologado pela FIA. Ele é o único autódromo que recebe corridas do Campeonato Britânico de Turismo fora da Inglaterra. Além de tudo isso, ele ainda pode receber eventos de automobilismo, motociclismo, rally e track days. E ele existe lá também um kartódromo que oferece opções de experiências tanto para adultos quanto para crianças. Além de todas essas opções, o autódromo oferece ainda possibilidades de experiências de pilotagem para os visitantes, que incluem opções de pilotagem desde carros super esportivos como a Ferrari 458 e um Aston Martin Vantage, até carros de rally. Então tem opções para todos os gostos. Tanto nas experiências de pilotagem no autódromo quanto no kartódromo, tem a possibilidade de atender tanto crianças quanto adolescentes, ali respeitando as restrições de idade para cada um. A experiência que nós tínhamos agendado para fazer em Knock Hill era para pilotagem de um carro monoposto no estilo Fórmula, que é um carro protótipo, né? Porque é um carro para uma pessoa só, por isso que chama monoposto. Sabe que eu não sabia isso? É, monoposto, só tem um posto. Um posto de... Eu achei que era alguma coisa ligada ao motor. Não. Como incentivadora eu sou ótima, né? Mas como entendida no assunto, nada. E esse monoposto, ele era equipado com um motor Audi de aproximadamente 130 cavalos e um câmbio manual de 4 marchas. E se a gente for pensar, hoje em dia, 130 cavalos pode parecer uma quantidade, uma potência baixa, principalmente para um carro de corrida. Mas por característica de construção do carro, ele é bastante leve, ele tem pouco peso. Então a relação peso-potência dele é boa, o que faz ele ter uma performance bem alta, mesmo com pouca potência. Por exemplo, ele consegue fazer uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, que é assim, facilmente o carro mais rápido que eu já dirigi na vida. E até falando em carro de corridas, a principal diferença de performance de um carro de corrida e um carro de rua não é tanto em questão de potência, mas sim em capacidade de frenagem e de velocidade em curva, que são características que o pouco peso do carro ajuda. E uma outra característica que também ajuda é que a posição do motor dele é o que eles chamam de central. Isso quer dizer o quê? O motor está para dentro dos eixos do carro, não para perto das extremidades como alguns carros de rua são. Mas vamos ao que interessa. As atividades em pista começam com o instrutor pilotando o carro da Alpine, um Alpine modelo A110, comigo de passageiro, para ele mostrar como é o traçado, passar algumas referências de frenagem e de entrada de curva. Isso a gente dá ali uma, duas voltas, é só para ter uma noção mesmo. Depois disso, a gente troca, e aí o instrutor passa pro passageiro e eu vou pro volante. E aí a coisa começa a ficar mais divertida. Por quê? Porque a gente vai andar na pista, óbvio. Como a gente estava na Escócia, os carros lá, assim como na Inglaterra, se dirigem pelo lado esquerdo da rua. Então o volante do carro fica do lado errado, para nós, porque ele fica do lado direito. Então, pra gente que passou 20 anos dirigindo com o volante do lado esquerdo, a gente tá numa situação que a gente tá com um carro, com o volante do lado oposto, indo pela primeira vez numa pista, e com o carro que até então era facilmente o carro mais rápido que eu já tinha dirigido. Então, todas as experiências novas possíveis ao mesmo tempo. Foi. Adrenalina, não? Sim, uma certa quantidade de ansiedade, mas deu tudo certo e a experiência, na verdade, foi bem tranquila. É, assim, o único ponto principal ali foi eu tomando esporro do instrutor, que ele pedia para eu aliviar o pé na reta e eu esquecia toda vez. Como esse carro ele tinha uma velocidade final maior do que o carro de Fórmula que eu ia pilotar em seguida, e ele queria dar as referências parecidas com o do Fórmula, ele pedia pra gente dar uma maneirada na reta para chegar no final da reta com uma velocidade parecida do que chegaria no carro sozinho. E eu nunca lembrava disso e ele ficava me lembrando disso toda vez.
Aí a gente fez acho que umas 4, 5 voltas com esse modelo do Alpine. A gente para nos boxes para ir trocar pro carro de forma de fato. A hora que a gente entra no carro de forma, eles dão algumas instruções de acelerador, freio, volante, onde liga o carro, onde fica o câmbio. Foi uma surpresa boa pra mim. O câmbio, normalmente, nos carros deles fica na mão esquerda. Nesse carro, não. Nesse carro, o câmbio tava na mão direita. Que pra eles deve ser pior, mas pra mim é ótimo, porque é onde eu tô mais confortável. E aí eles passam as instruções básicas de operação do carro. E aí a gente tinha 20 voltas para fazer lá. Eu, porque como é um monoposto, só vai um. Essas 20 voltas, elas foram divididas em 2 saídas. A primeira saída a gente faz lá umas 5 voltas, que é mais para ver se a posição de dirigir tá confortável, pra você se habituar ali com o comportamento do carro, para ter um primeiro contato. Depois você volta pro box, aí a pessoa te pergunta se tá tudo bem, se quer que ajuste alguma coisa. Tava tudo certo, a adaptação também foi tranquila. E aí a gente sai para mais 15 voltas, que aí pode andar à vontade. À vontade. Sem aí tá liberado para fazer todas as loucuras que quiser. Mentira, não é assim. Mas você fica à vontade para andar, não tem... Em nenhum momento eles vão te falar, você não pode acelerar, você tem que... Não, você só não pode bater. Acho justo. Por questões de saúde de todos os integrantes. Os envolvidos. Exatamente. Nessa segunda saída, o meu pensamento era mais de achar um ritmo confortável ali com o carro, para poder ter as sensações e os retornos que o carro te dá e para conseguir curtir ali as curvas e das partes da pista. A intenção de buscar esse ritmo confortável era tanto para me preservar fisicamente, né, para ter energia para fazer todas as 15 voltas que seriam seguidas ali consecutivas, quanto para ter uma referência de onde eu estou freando, onde eu estou acelerando, onde eu entro na curva, para conseguir ali gradualmente ir buscando frear um pouquinho mais tarde, acelerar um pouquinho mais cedo, ver se eu consigo fazer a curva um pouco mais rápido, se eu consigo fazer a curva um pouco mais devagar, de uma forma gradual ali, para ir fazendo de uma forma segura até. Mas ainda assim, ele é bem tranquilo de controlar, tem lá o seu desafio de estar numa pista, de estar com um carro, que é para você buscar esse limite, que eu acho que é essa a ideia de quem está procurando uma experiência desse tipo, mas esse desafio, assim, tá bem sob controle ali. Você tá no lugar certo para fazer isso, com toda uma estrutura, inclusive de atendimento médico, se for necessário, que a gente espera que não seja. Não foi enquanto a gente estava lá, nem com a gente, nem com ninguém. Até mais um exemplo do quão seguro é fazer isso dentro de um autódromo. Estávamos lá com carros diferentes, com diferentes pilotos na pista, com diferentes níveis de conhecimento e de experiência. E assim, tudo correu super tranquilo, não teve nenhum incidente, nem perto disso. Esses carros que a gente estava dirigindo, eles são carros feitos para instrução de novos pilotos. A hora que excede o limite, ele vai te dando um retorno de uma forma também gradual, né? Ele não perde a aderência de uma vez, nem sai do controle de uma vez. Ele vai te avisando aos poucos que você está passando do ponto. E falando do comportamento do carro, como sendo um carro de corrida, ele se comporta de uma forma bem diferente se comparado com um carro de rua. Como ele é projetado para esse uso mais severo em pista, os comandos dele são um pouco mais brutos, as trocas de marcha são mais duras, o pedal de freio é infinitamente mais pesado do que o de um carro de rua. E essa questão do freio em particular, ela é assim de forma intencional, para que você consiga ter ali um controle maior até da pressão que você aplica no freio. Porque se ele for muito macio, fica mais difícil você ter a percepção do quanto de freio você está usando. E falando em troca de marcha também, por mais que ele tenha essa característica bruta, ele ao mesmo tempo exige que você seja gentil e um pouco preciso nos comandos que você dá para ele. A troca de marcha é um bom exemplo. Algumas vezes, principalmente para reduzir marcha, eu fui trocar de marcha e se você não for ali no jeito certinho, ali no que o carro quer, entre aspas, a marcha não entra e o carro cai em neutro e você tem que tentar pisar na embreagem de novo, para pôr a marcha de novo. Então ele é meio manhoso assim nessas coisas, que um carro de rua aceita mais. E aí é por característica de construção do carro mesmo.
Falando das sensações em relação a um carro de corrida, elas são completamente diferentes se comparadas a um carro de rua. A percepção de velocidade do carro é muito maior. As forças de frenagem, as forças dentro de curva que você tem no carro são muito maiores. Isso faz com que você tenha a impressão de as coisas acontecerem mais rápido. As voltas que a gente dá lá, né, tanto com o instrutor quanto no carro sozinho, não são cronometradas, porque a ideia não é ser um cenário de competição, por se tratarem de pilotos com diversos níveis de experiência, então até para a segurança de todo mundo. Não é incentivada essa competitividade ali, essa busca por tempo para que a experiência seja agradável para todo mundo e não cause nenhum problema. Mas depois que você termina a experiência, as 2 saídas, o instrutor vem falar com você, ele te entrega em um papel com um feedback assim dos pontos que você foi bem, os pontos que você podia melhorar. Falam sobre regularidade, sobre frenagem, sobre controle do carro. Tem alguns eu não lembro todos, mas acho que esses são alguns do que eles apontam lá. Que eles são bem gentis nesses feedbacks, na verdade, mas eles são gentis e faz sentido, né? Porque, principalmente se você tá lidando com uma pessoa que tá tendo essa experiência pela primeira vez, a intenção é quase que incentivar a pessoa a continuar fazendo isso, né? Antes mesmo de você sentar com o instrutor no carro, você teve um briefing numa salinha, né? Que eu não entrei naquela salinha. Onde você foi pegar um capacete. Teve o briefing para pegar balaclava, capacete, luva. E aí depois que você fez isso, é que você vai pro carro, você tem as 2 voltas com o instrutor. Aí depois sim, troca, aí pilota com o instrutor junto. Pra só depois ele te liberar. Sair para andar sozinho. Toda a experiência, a comunicação com o pessoal do autódromo, tanto antes, para fazer a reserva do horário, tudo. Óbvio que toda essa comunicação é feita em inglês, né? Inclusive um ponto importante que eles pedem, você tem que ter uma capacidade de se comunicar em inglês para comunicação com o instrutor. Então isso uma comunicação rápida, né? Eles falam, porque se o instrutor sentir que você não está entendendo as instruções que ele está te passando, ele tem o poder, entre aspas, de não deixar que você faça a experiência. Eu não vi isso acontecer com ninguém ali, mas assim, são todos extremamente atenciosos. O atendimento de todos, eles são muito simpáticos, eles se esforçam assim de uma forma fora da curva para que toda a experiência de todo mundo ali seja o melhor possível. E fomos extremamente bem atendidos por todos. O tempo inteiro. Né? Ali, quando a gente estava na pista, na parte da recepção, sim, porque fomos os primeiros a chegar. Nós chegamos até antes de alguns funcionários, né? A gente chegou, o autódromo ainda estava fechado. A gente estava com tanto receio de pegar trânsito, de ter fila para entrar no autódromo e tudo mais, que a gente chegou bem cedo. Eu acho que a gente chegou 1 hora antes do nosso horário. Aí chegou uma hora que eu fiquei ali bem no box, filmando você, mas ali era a parte da reta, que era a parte central, então você passava muito rápido. E perto do muro. E perto do muro. Eu não conseguia te filmar, não conseguia fotografar, não dava. Teve uma instrutora que aí quando você veio depois das 5 primeiras voltas, ela falou, né, não, vai para um outro caminho, assim, 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 não sei o que lá você pega o final da reta, então ali ele freia para fazer a curva, você pega ele com menos velocidade, você consegue filmar. E foi divertido ali no final das contas. Eu que não corri, ainda assim achei super divertido. Eu fiquei emocionada, então imagino você como é que ficou a adrenalina que foi sair de lá. E quando a corrida acabou, que eu vi que os carros pararam de passar, eu corri para os boxes de novo para poder ver se eu pegava ele saindo do carro para ver aquela sensação inicial. Ainda fiquei falando para ele, mostra a mão, vê se tá tremendo e tal. Mas eu acho que não tava, não, você tava de boa. Conta, gostou? Gostei. É bem diferente do que dirigir no simulador de kart, essas coisas. A referência é completamente diferente. Valeu a pena. Valeu. Deixa eu ver a mão, tá tremendo? Nem tremeu. Aí, ó, tá calmo. Bora pra próxima? Bora. Mas, nossa, é indescritível você ver o rosto, assim, da pessoa saindo de uma pista, de uma experiência que a pessoa quer, né? Então, putz, foi muito legal ver. Valeu pra você? Com certeza. Faz de novo? Sempre. Vamos pra Escócia outra vez? Agora. Já!
Tá tremendo. Tem que fazer força. Imagino. E aí, curtiu? Curti. Vamos de novo? Cansou? Nossa, cansei. O kart é mais cansativo, porque eu tava muito longe do limite. Aqui, né? É. Eu tava freando bem cedo. O kart você vai, você força mais. Sim. Porque aqui, por questão de segurança, óbvio. Aham. Mas a velocidade é muito mais alta, as forças na curva são muito mais altas. Você jogado do lado do banco assim é absurdo. Com o cinto, eu tava com um cinto de 4 pontos, então eu tava Bem preso. bem preso. Aqui entra na curva, você bate do lado do cockpit. Uma adrenalina boa. Sim. Então quando que a gente volta aqui de novo? Tipo daqui 10 minutos. Então é isso, essa foi a experiência que foi mais focada, assim, para pode-se dizer que é um nicho mais específico, né? Sim, sim. Por isso a gente quis acabar fazendo um vídeo separado para ele, primeiro para o Marcos estar aqui, para ele falar algumas coisas do que ele fez, porque era um assunto mais diferenciado, né? Vão haver outros daqui para frente. Eu espero que sim. Houveram, acho que 2, né, nessa viagem, que Sim, foi o sim. de Knock Hill, foi o primeiro. E o Marcos vai participar, assim, ativamente, pelo menos em mais um, né? É isso, assim, talvez esse próximo a gente também faça separado, um vídeo específico, que ele demanda mesmo a gente contar mais coisas sobre ele. A história desse, que eu não vou dar o spoiler de novo, vai ser bacana de contar. Vai ser? É, que ela é curtinha. Nossa, curtinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da participação do Marcos, porque afinal de contas foi a viagem dos sonhos, pra mim e pra ele. É verdade. Chega. Foi? Então tá, preparado? Eu vou falar oi, eu sou a Ethel, você fala que você é o Marcos? E eu sou o Marcos. Pode ir. Nesse... É? Tô atrapalhando? Nesse. Nesse vídeo... Não. É? É. Tá bom. Tá bom, começa de novo, tá bom, foda-se, deixa assim mesmo. Por Tá, quê? você tá olhando pra mim, você tem que olhar pra lá. Eu estou olhando pros dois. Então, assim, ele pode ser usado pra... Eu faltando aqui. Olha pra lá, não é pra mim. Vai ser engraçado esse vídeo. Vai. Posso Existe- fazer um comentário? Não. Não? Pode. Não, porque o vídeo comentário é meu, o vídeo é meu, eu faço como eu quero, você não me torra as picoar. Pode. É, mano, São Paulo tá barulhento. A gente não percebe o quão barulhento é São Paulo até querer gravar um Até a vídeo. gente querer gravar um vídeo. Exatamente. Exatamente.